nos anos 90. E aí tem uma série de textos que foram publicados nessa direção. Observei, porém, ao longo da década passada, algumas dificuldades de difusão do movimento antitotalitarista no Brasil e na América Latina. Assim, todos somos contra, em princípio, o neoliberalismo. Todos são contra a ideia da mercantilização da vida social. Mas, entre esse reconhecimento um pouco genérico e o avanço na ideia de fazer uma crítica filosófica e científica aos fundamentos morais da modernidade, é um salto que não se faz com facilidade. Eu tenho me perguntado muito e não tenho uma resposta clara sobre isso. A minha resposta, que foi me permitiu avançar noutra direção, é de entender que havia mecanismos de colonialidade que interferem na tradução, na interpretação das ideias, como elas foram formuladas lá, para como elas são formuladas aqui. Então, a ideia da dádiva, por exemplo, que tinha uma recepção, nessa perspectiva transdisciplinar, que tinha uma recepção lá, o dom, aqui já tem uma recepção diferente. Quando eu organizei um livro sobre o dom entre os modernos, que publiquei pela Universidade Federal de Pernambuco, e fui ver a capa que o desenhista estava muito feliz, era Dom Pedro de lado, com a barbichinha e tudo. Era a capa que ele tinha preparada para um dom entre os modernos. Dom Pedro, então, vejam as dificuldades de semânticas, de tradução de certas discussões para outros contextos. Todas as dificuldades me levaram a me aproximar mais de uma discussão pós-colonial. A discussão pós-colonial, de entender o papel do lugar na construção de uma ordem discursiva, de uma representação do mundo, das memórias ocultas, das crenças como elas foram tão escritas da interpretação social e popular dos fenômenos teóricos, e entender que então o campo teórico ele conhece adaptações que são fundamentais de serem entendidas, esses mecanismos de tradução e interpretação, porque eles são filtros de construção social da realidade. Então aí eu comecei a aproximar mais da questão da crítica pós-colonial, e aí retomei uma discussão que eu já havia feito na minha tese de doutorado sobre a América Latina. Passei a me aproximar mais da discussão sobre a América Latina, e também vendo que, de certa forma, aquele programa de profissionalização da sociologia, das ciências sociais, que eu me inscrevi nos anos 70, com muitos colegas, de fazer doutorado na Europa, de certa forma ele provocou uma descontinuidade no pensamento crítico latino-americano, pós-colonial. Então, tinha limitações daquele pensamento crítico, digamos assim, tinha limitações. Mas ele tinha algumas vantagens, sobretudo essa questão do compromisso moral da transformação social da realidade. Essa geração dos anos 70 que trazia essa discussão, não do marxismo, mas também dessa tradição da pós-colonialidade, da São Paulo, da independência, tinha esse compromisso com a transformação social. De certa forma, o excesso de esforço, de profissionalização da vida acadêmica e da construção da pós-graduação levou muitos de nós a perder esse contato com essa dimensão militante das ciências sociais. E aí também nós perdemos muito contato com a América Latina nesse tempo. Todo aquele trabalho que houve nos anos 60, 50, 60, 70, de certa forma, se mantiveram redes de pesquisadores, mas um debate mais latino-americanista, pensando o conjunto, ele de certa forma foi prejudicado pelo excesso de profissionalização e de uma forma, de certa forma, de europeização do debate científico brasileiro. Isso perdeu um pouco esse contato com os grandes intelectuais latino-americanos, que pensaram a questão agrária, a questão da democracia, do autoritarismo. Nós temos grande referência em teologia da libertação. E aí, com essa redescoberta, no meu esforço de redescobrir, eu, através como pesquisador, os meus canais perdidos, também eu volto a reler e redescobrir o Dussel, descobrir grandes filósofos intelectuais, Quijano, e vários intelectuais interessantes latino-americanos, colombianos, que são uma escola de pensamento fantástica, porque são bem entre a literatura, a arte e a ciência. Os colombianos são fantásticos, para mim são as melhores escolas de pensamento da América Latina. E então passou a ser essa descoberta, essa redescoberta desse mundo
que eu tinha perdido de algum modo em algum lugar. Então, os tipos de construção, para finalizar aqui essa minha rápida intervenção, que a gente possa conversar, porque eu acho que o objetivo é trocar ideias também um pouco sobre isso. Eu penso que há um esgotamento do processo de formação da pós-graduação, caso francês, que se iniciou no final dos anos 70, com o apoio do governo para a formação da pós-graduação. O Rubem, que esteve comigo lá na França, viu que o pessoal falava inglês e francês. Né? O francês, antes eles eram ciosos que se fizesse um seminário somente em francês. Nós passamos de um seminário sobre Marcel Mauss, que onde era falar inglês e francês. Então, isso mostra uma inflexão que aconteceu no pensamento francês, um certo isolamento também, um certo nível. Hoje, o número de estudantes que leem francês é muito menor. Alguns dizem, não, mas está sendo traduzido para o inglês. Sim, mas está sendo traduzido para o inglês, algumas obras. Mas a leitura no original é diferente. Então, existe na França grandes intelectuais, mas, de certa forma, há uma perda de capacidade, de visibilidade da escola francesa com relação à capacidade de difusão do pensamento. A primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que o sopro libertário da criatividade que nasceu em maio de 68, que inspirou todo esse giro epistemológico, epistêmico nas ciências sociais, ele está se esgotando, porque as condições de produção daquele pensamento crítico desapareceram. E hoje a França está enfrentando uma outra questão. Tem a ver com os refugiados, tem a ver com os imigrantes, tem a ver com os estrangeiros, tem a ver com a desorganização do estado do bem-estar social. Tem desafios fantásticos que, de certa forma, convida o pensamento francês a dialogar com o pensamento não europeu. Nós temos uma experiência sobre a questão da exclusão, sobre a questão da violência, sobre a questão da organização da cidadania, que é diferenciada. Isso, eu diria, com uma perspectiva descolonial, pós-colonial, nos permite analisar e aceitar porque somos diferentes, nem para melhor nem para pior, mas que na França, pelo menos, e a Europa, de certa forma, está havendo um esgotamento do sopro de maio de 68 e certamente a abertura para uma outra renovação do pensamento científico que deve ser muito mais generoso e recíproco e muito mais dialógico, digamos assim. Naquele primeiro sopro de 68, nós fomos tragados pelo sopro. E nós tínhamos uma escola de pensamento e estruturação. Essas escolas latino-americanas eram importantes, mas era muito limitada pelo tema do desenvolvimento da modernização econômica. Não? Assim, a CEPAL trouxe um elemento político na questão do imperialismo, a dizer o Estado tem que ter intervir na realidade, senão as desigualdades vão se ampliar a nível internacional. Mas continua prisioneiro dentro de um modelo de modernização de caráter econômico. E aí nós fomos tragados por uma mudança, um giro epistemológico, epistêmico, muito mais poderoso, que nasce na Europa e que se espalha pelo mundo, e que, no meu entender, esse giro está fechando seu fluxo, como tudo que nasce, cresce e morre. Esse fluxo está se encerrando. Os grandes filósofos já não estão mais aí, já se foram. Aqueles grandes filósofos que eram a referência, talvez tenha Edgar Morin, Serres, Edgar Morin até 94, 95 anos de idade, sempre com muita vitalidade, mas imagino que o momento não estará mais e você não vê mais os grandes inovadores intelectuais daquele período, porque eles nasceram, eles são frutos de uma época de uma dramaticidade, de uma mudança dramática da organização social e científica da realidade. Eu penso que nós estamos, num momento, no limiar de uma outra revolução do pensamento. Revolução do pensamento, que vai ter um outro sentido. Certamente, como os campos intelectuais do Sul, do chamado Sul, que são os centros europeus, estão muito mais desenvolvidos, né? Pensamos que hoje o Brasil, só em sociologia, tem mais de 50 programas de pós-graduação completos. Nos anos 70 tinham 2 ou 3, a Unicamp, hoje. Então, imagina que foi uma mudança completa. E que esses campos eles estão hoje preparados para uma construção de um outro diálogo, a nível de construção do pensamento pós-colonial, descolonial e europeu, norte-americano, enfim, asiático, africano.
eu acho que é um momento de reconstrução do mundo em termos das ideias, das perspectivas práticas que são colocadas com os novos temas ambientais, feministas, ecológicos, sexuais, etc., etc., e mais a desorganização sistêmica do modelo, né, modelo de distribuição das riquezas, que coloca novos desafios para o trabalho intelectual. E aí eu termino dizendo o seguinte, que ele convida para uma nova praxis científica. Talvez retomando aquele espírito que nós tínhamos nos anos 70, que temos que intervir na realidade para mudar essa realidade, mas certamente com outros dispositivos, com outras modalidades que eu não sei exatamente, não sei claramente quais seriam, mas certamente que o pensamento científico, para ele ser inovador, ele tem que estar conectado com a prática dos movimentos sociais, ele tem que estar conectado com a demanda social. Senão ele se perde, por mais interessantes sejam as ideias, elas vão se perder na burocracia, no vazio, se ela não tiver uma reconexão com a demanda prática da vida social. É assim que se desenhou meu trabalho acadêmico, né? Entre primeiramente uma visão mais marxista, estruturalista, depois eu fui para uma abordagem mais anti-utilitarista, que sofre a influência do Castoriadis, que foi meu professor, Claude Lefort, Castoriadis foi meu professor, também o Torrene foi meu professor, já conheci o Torrene, já trabalhou com os movimentos sociais, a questão do self, já estava bem entusiasmado com as mudanças, então, desse clima que me levou a uma grande mudança. E aí eu defini essa trajetória que eu procurei avançar no Brasil e na América Latina de difusão das ideias anti-utilitaristas e dessa releitura interpretativa de transdisciplinados de sobriedade e também pós-colonial. Grato. Bom, agora eu acho que abrimos esse momento para a conversa fluir, né? A palavra, então, agradeço enormemente, Paulo, porque aprendi ainda muito mais ouvindo você. E, de certa forma, também você mantém essa chama do entusiasmo pelo conhecimento e pela ação que é contagiante e que a gente tanto precisa nesse momento, né? Então, está aberta a palavra, pois não? Bom, em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu fiquei encantado de te ouvir. A gente se conhece há anos, assim, mas é muito prazeroso ver a maneira como tu organizasse a tua trajetória pessoal dentro de uma trajetória de uma geração, como construísse isso através da noção de tempo. E também é muito interessante ver como esse processo tinha um processo criativo, de autodúvida, de superação e de construção. O que eu queria te perguntar tem a pouco a ver com a questão do MOS. De alguma maneira, tu és talvez a pessoa assim, mais expressiva, talvez não certamente a pessoa mais expressiva que trouxe no Brasil, que trouxe o MOS para cá, que permitiu uma releitura, que permitiu que várias gerações conhecessem o pensamento. E esse seminário que tu mencionaste brevemente, que aconteceu, não, foi 5 ou 6 anos atrás, que nós tivemos no Castelo da Normandia. Cerezilação. Foi muito interessante. Porque eu estava me dando conta que tu falasse que nesse castelo houve uma suspensão do tempo. O castelo tinha uma dona, a castelã, da Murilo, que organizava o tempo do seu modo. Ela tocava a sineta e dizia a hora do café da manhã, e todo mundo entrava para tomar o café da manhã, depois ela tomava a sineta, dizia vamos para o seminário, depois ela tocava de novo. No começo parecia autoritária, mas depois o tempo parava, um dia era igual ao outro, e a gente vivia enclausurado ali. E uma das coisas que apareceu, que tu mencionasse, é que tinha um público, além das pessoas que não eram da Europa, um público francês, que era basicamente ligado ao MOS, o francês, o canadense, no caso do Concurso, e um público inglês. E esses dois grupos, na minha leitura, tinham leituras diferentes do MOS. Então, o grupo inglês tinha uma leitura técnica do MOS. O que o MOS realmente quis dizer com isso? Será que o Lévi-Strauss interpretou o MOS direito ou não? Bom, e a leitura dos franceses, do Cahiers e de outro, era como é que nós podemos usar o MOS hoje em dia? Era quase assim, dado que houve esse esgotamento das energias utópicas que tu referisse, como é que o MOS poderia voltar a dar sentido ao mundo, um novo sentido? Eu me lembro que houve inclusive uma última sessão que era
como é que a gente pode usar o MOS para modificar a universidade, para modificar uma série de coisas. Os ingleses fizeram uma cara muito torta, o seminário é para isso. Imagina que a gente vai usar o MOS para reformar universidades, meio que disseram, não, isso aí não. E eu, como brasileiro, estava me divertindo vendo os dois. Como eu morei nos dois países, eu estava tentando ver os dois negócios. Então, o que eu queria te perguntar é um pouco assim, e é uma pergunta difícil, né? Talvez tu possa ter todo direito de dizer que é difícil de responder. Mas como é que a gente poderia usar o paradigma, o terceiro paradigma, o paradigma não utilitarista, hoje em dia no Brasil, para enfrentar justamente as dificuldades, eu não estou me referindo às dificuldades da crise momentânea, mas os desafios, as dificuldades do país. Quer dizer, um país que já é desenvolvido do ponto de vista tecnológico, que é muito diferente do que era de 70, que alcançou uma série de sucessos, como aumentar a expectativa de vida, o alfabetismo, mas com enormes contradições, que tem a ver não só com desigualdade, mas com ecologia, etc. Como é que a gente poderia usar, já que tu falaste na criação do novo paradigma, o MOS para repensar o Brasil, para discutir o Brasil? Bom, a primeira coisa, assim, a gente, para pensar o MOS, tem que pensar o Durkheim e a Escola Francesa de Sociologia. E aí eu acho que há uma diferença de interpretação de que foi Durkheim no mundo anglo-saxônico, e como é leitor de Durkheim, e Durkheim e sua escola na França, que tem uma outra motivação, né? Tem muito mais motivação da crítica moral do que os ingleses. Os ingleses têm menos motivação com a crítica moral, os franceses têm mais motivação com a crítica moral, porque faz parte da tradição dessa escola. Então o MOS tem que ser inscrito, tem que ser entendido dentro dessa tradição própria da escola francesa. Com relação ao uso no Brasil, os ensaios sobre a dádiva, os estudos sobre a dádiva, tem tido uma disseminação na área da saúde muito grande, né? Tem muitas teses de doutorado, mestrado na área de saúde sobre a aplicação da dádiva nos cuidados, teoria dos cuidados, por exemplo, acolhimento, cuidado, trabalho com usuários, participação de usuários, todos implicam de alguma forma a construção da aliança. No fundo, trabalhar sobre a dádiva significa quais são as condições de construção da aliança, as motivações, etc, etc. Então, nas práticas diretas, como na saúde ou na educação, os ensaios sobre a dádiva os estudos sobre a dádiva têm uma contribuição para isso. Também nos estudos sobre religião, tem a questão da simbolização, a sacralização, dessacralização dos símbolos religiosos, como se constrói essa sacralização. No plano da economia solidária, tem uma discussão fora da economia solidária. A economia solidária significa uma economia moral? Senão não é solidária. Vai ser solidária e moral. Então, é muito forte na economia solidária. Agora, tem uma limitação. A teoria, os estudos franceses, a Escola Francesa de Sociologia, é uma escola que trabalha a ação social, a teoria da prática social. Da prática social não é a teoria do poder. Eu acho que a limitação é essa. Não é uma teoria do poder, diferente dos alemães que têm uma teoria do poder mais estruturada. Inclusive, pegar o Honneth, pegar, né, que é mais contemporâneo, você vê a ideia do poder mais estruturada. Nos franceses, eu acho que eles têm essa fragilidade com relação à teorização do poder. Eu acho que eles têm uma boa teorização da prática. Eu acho que isso é a tradição humanística francesa, a tradição do Montesquieu, que vem de toda a filosofia do juiz naturalismo também, que tem essa dimensão mais humanística. Então, eles são uma teoria da prática mais humana, né? E funciona muito bem para círculos mais estreitos, assim, na construção de pequenos públicos. Agora, para grandes públicos em que você exigiria uma discussão mais forte sobre o poder, eu não vejo os franceses, mesmo contemporâneos, vejo essa teoria forte. Parabéns pela apresentação. Minha questão é a seguinte. Você focou muito a questão da relação com a França e você, enquanto brasileiro, latino-americano, lá, gosto de entender assim, esse espaço, dentro do espaço latino-americano, sua experiência no ALAS,
como se deu, se retratou que no Brasil houve essa onda de 68 que acabou por restringindo ou colocando em xeque, de certa forma, aquelas iniciativas do estruturalismo, do marxismo latino-americano, brasileiro na Europa. Isso aconteceu também na América ou eles tiveram... Peraí. O estruturalismo latino-americano... Como você falou assim, o Celso Furtado e outras inovações, como essa onda de 68, muito mais profunda, digamos assim, colocou, se não colocou em xeque, pelo menos restringiu um pouco o alcance. Eu acho que o estruturalismo cepalino ele tem uma grande vantagem: politizar as trocas internacionais. Quer dizer, a deterioração das trocas econômicas vão aumentar. Como é que podemos superar isso? Modernizar o aparelho do Estado e intervir na realidade. Então, isso é bom. Veja bem, eu vou responder a você. Agora, tenho uma insuficiência sobre o que significa Estado nessa discussão. Eu acho que nós tínhamos muito um sonho um pouco ingênuo de chegar no poder e mudar a sociedade. E não é por acaso que nós temos um sociólogo que foi presidente da República. Entende? Também há uma questão da teoria do poder incipiente nessa discussão. Assim, talvez a ênfase na criação de novas instituições e intervenção de sociólogos, de cientistas na política pública, organizando as ações públicas, não deu tempo para se fazer uma discussão mais profunda sobre uma discussão mais arqueológica sobre a natureza do poder. Então, nós hoje estamos aqui, nesse momento, assim, descobrindo a complexidade, né, do poder, e que, de certa forma, já estava sendo colocado pelo Foucault há quanto tempo aí, pelo Deleuze, né? Quanto tempo, mas na nossa ciência social não incorporava esse entendimento da complexidade do poder. Né? Entende? Então, é questão da tradução. Às vezes as ideias chegam e passam. É que você não está ancorado para chegar e discutir aqui naquele momento que aquela ideia foi elaborada. Às vezes a ideia passa 30, 40, 50 anos, uma ideia, para você dizer, a gente tem que pensar nisso agora tem que pensar na teoria do poder. Nós não temos uma teoria do poder. Existem muitas teorias do poder, mas nós usamos de uma forma inadequada, de uma forma simplificada a teoria do poder. Não sei se é isso que você estava colocando. Sim, mas assim, quanto alternativa você colocou assim, a praxe, a necessidade de uma praxe hoje na ciência para se contrapor no Brasil, aqueles, vamos dizer assim, enquadramento de fora. Você pega os programas de pós-graduação, todos eles são todos autores, a maioria deles estrangeiros, muito pouco latino-americano. Eu participei de um GT aqui que é sobre marxismo e ciências sociais, foi feita uma pesquisa sobre o marxismo hoje. E saiu pesquisa sobre autores estrangeiros e nacionais. Os nacionais, com exceção de Florestan Fernandes e Caio Prado Júnior, a maioria deles são não militantes e a maioria deles não são intérpretes do Brasil. Por exemplo, o Ricardo Antônio discute sociologia do trabalho. Outro autor lá ligado ao serviço social discute outras questões. Quer dizer, o próprio marxismo, que tinha uma perspectiva de analisar o próprio Brasil, hoje em dia tem Eu fiz uma pesquisa, que ainda não publiquei o artigo, sobre o ranking dos autores que são dados de disciplina de teoria sociológica obrigatórias. Nós temos 44 programas de disciplinas obrigatórias. O primeiro brasileiro que aparece no ranking foi Otaviani, 17º lugar. Ou foi Florestan Fernandes, 17º lugar. Depois Otaviani, 20º. Aí primeiro você vê que são... Aí a gente entende o que chama uma hierarquia cognitiva e moral do trabalho intelectual. São intelectuais. Tem intelectuais que podem falar de forma universal e tem intelectuais que não podem falar de forma universal. E o conhecimento, a sua capacidade de teorização está sempre limitada pela sua origem nacional geográfica. Isso se reproduz no Brasil. Eu me lembro, teve um trabalho de Sérgio Silva, há muito tempo, na Unicamp, que fez um estudo sobre a modernização do café, a plantação de fábrica de café em Piracicaba. Primórdios da industrialização brasileira. As origens da industrialização brasileira. Um estudo de Piracicaba. Aí o Manuel Correia de Andrade fez um estudo sobre a pecuária ali em Pernambuco, História do Nordeste. Né? Como chama?
História, o homem e a terra no Nordeste, mas basicamente, sobretudo, em Pernambuco. E um colega fez um estudo interessantíssimo sobre a pecuária no Piauí e ele só conseguiu publicar como sendo a história da pecuária no Piauí. Quer dizer, essa divisão do trabalho, ela se reproduz, inclusive, através da colonização interna. Da colonização interna. E isso é um elemento muito perigoso a nível da formação intelectual dos jovens estudantes, porque eles tendem a dar prioridade a certos autores ou certas teorias como sendo mais universais que outras, e isso isso não se impõe a priori assim. O teu objeto de estudo é que vai dizer quais são as teorias que devem ser convidadas para se explicar a realidade. E não você partir do princípio que fulano de tal, que tem um nome alemão, ou inglês ou francês, pode falar do universal e João da Silva você pode falar do local. Assim, isso colocado a priori como grade de interpretação da realidade é o que a gente chama de uma figura de colonialidade. É uma figura de colonialidade do saber. Você inibe também a criatividade do pesquisador na construção de sua reflexão sobre o mundo. Deixa eu até usar a questão da Rosana, a originalidade dela, né? Porque ela vai para a China, ela descobre o Guanxi, ela sai trazendo a teoria dentro de uma apresentação da realidade, sem impor a priori nenhum campo teórico, vai trazendo pelas